Fala pessoal, tudo bem? Eu queria hoje falar de um tema que passou aqui pela minha frente em outra instância e eu vejo que é um tema mais ou menos recorrente na rede em função de uma certa popularização de conceitos que levou a um tanto quanto uma imprecisão na utilização deles. E eu queria então falar sobre algo altamente polêmico que é o chamado lugar de fala, né? A ideia de lugar de fala tem sido usada frequentemente sob a seguinte forma: X tem lugar de fala, Y não tem lugar de fala, né? E eu queria dizer que essa é uma concepção equivocada do que é a ideia de lugar de fala, né? Que é usada tanto por pessoas que supostamente detêm esse lugar de fala, quanto, de outro lado, por pessoas que supostamente não detêm lugar de fala e, consequentemente, muitas vezes usam isso como uma argumentação para rechaçar a própria ideia de lugar de fala, né? Como se ele fosse algo da ordem do irracional, né? E que confundisse aspectos da ordem da subjetividade com aspectos da ordem do conhecimento. A noção de lugar de fala, que é muito mais popular no Brasil em função da obra da Djamila Ribeiro do que propriamente lá fora, né? Não, embora haja toda essa discussão em torno do quem fala, o conceito propriamente dito de lugar de fala não é tão popular na Europa, nos Estados Unidos, né? No norte global, de onde esse conceito vem, de alguma maneira, né? Ainda que reconstruído aqui no Brasil. A noção de lugar de fala vem da ideia de que as epistemologias que a gente está desenvolvendo a partir, sobretudo, da segunda metade do século XX, são epistemologias encarnadas, né? São epistemologias encorpadas. O que eu quero dizer com isso? Quem fala, né, não está falando desde lugar nenhum. Né? Quem fala, fala desde algum lugar que está ocupando. Né? Ou seja, o discurso ele não é algo que se processa no éter do pensamento. Né? O discurso se processa a partir de uma configuração material do mundo, né? E sai desde algum lugar de onde ele é proferido. Ou seja, as condições materiais que forjam o discurso são constitutivas da maneira como esse discurso se apresenta. O que o racionalismo moderno tentou construir, né, era uma espécie de discurso desencarnado, né? Um discurso que era emitido a partir de um sujeito universal a partir de lugar nenhum. Né? Ou seja, um discurso que valeria pelas suas próprias palavras e que não teria relação com o lugar de onde ele está saindo. Né? Como se esse discurso fosse, né, uma espécie de discurso ideal, né, no qual aquele que fala é uma espécie de escada para se chegar à verdade, né, e depois que se chega à verdade se joga fora a escada, não importa de onde saiu essa verdade. Né? E o que a epistemologia contemporânea cada vez mais coloca, né, é que não há exatamente essa dimensão. Né? Na verdade, o discurso ele é sempre processado numa rede, essa rede é uma rede material, né? E ele circula a partir de determinadas redes que identificam, né, os processos configuradores desse discurso e vinculam, portanto, ele, né, a um certo lugar. Né? A dona Haraway utiliza a expressão de posição situada, que eu gosto mais até do que lugar de fala, para caracterizar isso. Né? Mas a ideia de lugar de fala é isso, né? Quer dizer, toda fala emerge desde um lugar. Né? Então, quando a gente diz, por exemplo, que um homem não pode falar sobre feminismo porque não tem lugar de fala, essa é uma concepção equivocada de lugar de fala. Né? Na verdade, o homem pode falar sobre feminismo, porém, ele falará desde o lugar do homem. Né? Um branco pode falar sobre a questão negra, porém ele falará desde o lugar do branco, né? E assim por diante. Ou seja, todo mundo tem lugar de fala, né? Porque se alguém não tivesse lugar de fala, nós estaríamos aqui reafirmando a ideia de um sujeito universal que fala desde o lugar nenhum. Né? Se só as pessoas dos movimentos minoritários tivessem lugar de fala, então nós estaríamos restituindo a velha economia do discurso, que é a economia que divide entre aqueles que podem falar em nome do universal abstrato e neutro e aqueles que falam apenas em nome próprio porque são marginalizados. Né? É justamente isso que a noção de lugar de fala desconstrói. Em que medida? Na medida que todos falam desde um lugar. Então o branco fala do negro a partir da branquitude.
O homem fala da mulher a partir da masculinidade e assim por diante. Ou seja, a gente não tem aqui, propriamente, um não lugar, né? Como se diz, né? Não tem lugar. Não, tu fala desde o lugar do homem. E aí, qual é a consequência disso? Ora, se eu descubro que o meu discurso, enquanto homem, ao falar do feminismo, sai do lugar do homem, eu vou me retrair, no sentido de perceber que talvez eu não seja a agência que tem a possibilidade de falar as coisas mais interessantes para esse movimento. Eu vou perceber que eu tenho que estar na retaguarda do discursivo em relação a isso, porque a gente imagina que a vanguarda, a ponta de lança, vá ser ocupada pelas próprias agências que estão ali numa posição mais, digamos assim, privilegiada não é uma palavra boa, mas numa posição situada num lugar mais aguçado para falar em torno daquela questão. Mas um branco pode falar sobre o movimento negro, um homem pode falar sobre o movimento feminista. O que vai acontecer é que ele vai falar a partir do lugar de fala do branco, a partir do lugar de fala do homem. E, portanto, na medida em que a gente materialize as configurações sociais em que esse discurso é produzido, né, vai haver aí uma problematização política do que é falar, né, em nome de uma minoria, enquanto parte, né, de uma maioria, no sentido de distribuição de poder, não necessariamente no sentido populacional, né? Então o que eu quero dizer é, ninguém não tem lugar de fala, não existe não ter lugar de fala. O que acontece é que você, quando está falando de alguém que está num lugar marginalizado, né, você está falando a partir da posição hegemônica e não da posição marginal, né? Ou seja, todo discurso sempre sai de algum lugar. Isso é óbvio, é lógico, e por isso que o conceito de lugar de fala não é esse monstro que muitas vezes, né, alguns liberais assim inconformados com essa materialização do discurso, né, acabam colocando como se fosse abrir as portas para o irracionalismo e assim por diante. Na verdade, né, simplesmente a gente está levando adiante os esforços de materializar a epistemologia, né, de dar concretude, de dar uma dimensão pragmática para a epistemologia, percebendo que não só o discurso não flutua no ar, como o discurso sai de algum corpo, né, e esse corpo está situado em algum lugar social, e essa situação desse corpo interfere, né, na maneira como esse corpo olha para a realidade. É simplesmente isso. Não significa que o homem está numa posição imutável, nem o branco e nem assim por diante, né? E nem que só uns podem falar e outros não podem falar. O que significa é, se você está falando em nome do outro, você vai pensar duas vezes antes de falar.